esperar só pronto, a partir de agora está gravando, tá certo? E a gente, então, vai complementar a aula sobre o texto do John Beach, tá certo? Bom, fazendo uma rápida revisão, né? Claro, ele parte da questão da unidade do gênero humano como uma característica essencial, não é, da humanidade, enfim, a questão da unidade do gênero humano, não é, como um pano de fundo, digamos assim, para a questão antropológica. Né? E depois ele vai partir, não é, para a demonstração de que essa unidade, né, ela é perpassada pela diversidade, né, pela diversidade, pela alteridade entre o eu e o outro. Né, dá esses exemplos aí, né, de como essa diferença ela é percebida de sociedade para sociedade, alguns exemplos aí etnográficos, não é? Né, e eu acho que todo mundo aí percebeu muito bem esse estranhamento dele, né, em relação, tá certo, ao mundo ocidental, né? Essa percepção etnocêntrica, eu acho que vocês todos já devem ter visto esse conceito aí no ensino médio. Hoje em dia faz parte da matéria do Enem o conceito de etnocentrismo, tá certo? Então é muito estranho, né, que na sociedade moderna a gente ainda possa, né, ter o etnocentrismo como uma maneira de perceber o outro, é uma maneira absolutamente estereotipada, né? O conceito de estereótipo aí, tá certo? Né? E a necessidade da gente superá-lo. Bom, em seguida, né, coloca, então, claro, a tarefa da antropologia, tá certo? Que é exatamente conhecer a humanidade, né, em suas várias manifestações objetivas. Então, quer dizer, as sociedades e as culturas existentes no mundo. Né? Primeiro, estudando as ditas chamadas primitivas, sociedades primitivas simples, ou pré-letradas, ou pré-industriais. A gente já relativizou esse conceito, vamos relativizar mais vezes durante a disciplina. A questão das minorias sociais em nossa sociedade, digamos assim, esses são os dois objetos, digamos assim, principais da antropologia. Mas nós vamos ver também, daqui até o fim do curso, dessa disciplina, né, que também a gente já tem uma antropologia voltada para a própria sociedade ocidental enquanto um todo. Né? Nós temos vários, né, estudos, por exemplo, sobre o mundo cibernético. Né? Então, isso aí é uma coisa que afeta todos nós. Né? Por exemplo, uma antropologia da literatura, isso existe, né? Uma antropologia do cinema, uma antropologia visual, enfim. Né? Nós temos, né, também esse objeto da antropologia se ampliando das sociedades primitivas até a nossa própria sociedade. Bom, aí a questão dos precursores, né, processo de globalização, principalmente a sociedade ocidental se expandindo, tá certo? E os pensadores da sociedade ocidental, uma série de razões, não é, começando a refletir sobre a sociedade e a cultura dos outros. Bom, aí chegamos, né? Eu acho que ficou bastante bem fixado por vocês essa coisa do evolucionismo, tá certo, né? A ideia de que as sociedades evoluem e que existe uma tendência geral de progresso na humanidade. Senti um pouco falta de vocês citarem os autores, quero ressaltar mais uma vez que isso é importante, né? Tem coisas que não é só a gente entender, tem coisas que tem que decorar, tá certo? Então, eu acho, assim, os autores, é importante que vocês, tá certo, comecem a memorizar os principais autores das escolas, porque eu vou estar o tempo todo falando desses autores, e vocês vão estar lendo sobre eles, e não precisa a gente ficar fazendo referência, procurando quem são, etc.
porque não são muitos. Então, eu sugiro, né, e posso pedir isso numa avaliação, que vocês correlacionem, né, os autores com as escolas da antropologia. Claro, a gente falou também, não é, sobre alguns conceitos centrais do evolucionismo. É importante que vocês estejam atentos e atentas, tá certo? Para essa ideia da lei dos 3 estágios. Importante fixar isso. Acho que a maioria fixou isso com muita tranquilidade. Não é? A questão da promiscuidade primitiva, tá certo? E como, eu até diria, essa questão da sobrevivência, né? Como a promiscuidade primitiva, né? A ideia da sobrevivência, ela serviu como uma espécie, botei malandragem aí, né, uma espécie de muleta, né, uma espécie de muleta teórico-metodológica para fundamentar uma lei que não tem relação com a objetividade dos fatos. Né? Importante dizer, né, que até hoje o evolucionismo ainda impera no senso comum. Por quê? Porque ele é muito adequado, né, para a ideologia dominante, essa ideologia, digamos assim, excludente, né, do capitalismo, uma ideologia bastante excludente, do capitalismo ocidental. Então, é muito bom, né, para patrões, por exemplo, considerarem, né, que os seus empregados não são gente como ele. Né? Aí fica mais fácil, né, de você justificar uma exploração que é injustificável. Né? Pois bem, então, atento a isso, né? E aquela ideia muito importante, vocês não podem esquecer dessa palavra, né? O evolucionismo como uma espécie de história conjectural, né? Conjecturas. O que é a conjectura? São elucubrações, como está dito aqui. Né? Eu vou tentar fazer ver se vocês veem aí agora um apontador, gente, porque dá para ver alguma coisa aí, essa bolinha vermelha? Dá sim. Massa. Sim. Então, veja, aqui, olha, construções conjecturais, simplificações grotescas, invenções imaginárias e até mesmo absurdas. Né? Bom, mas aquela ideia, gente, isso é muito importante, muitas vezes a gente quer acreditar, não é? Quer dizer, a gente quer desqualificar uma corrente de pensamento, deslocando ela do seu tempo. Então, é importante dizer, né, inclusive a gente mostrou aí a questão da erudição, é uma outra característica importante dos evolucionistas, né? Eles eram muito eruditos, tá certo? E o que eles diziam naquela época não era visto como um absurdo, tá certo? O problema deles é que eram antropólogos de gabinete, assim como os difusionistas, né? Quer dizer, o pesquisador ele não saía a campo, né, para observar aquela sociedade que ele estava teorizando. Né? Ele tem a sociedade, a sua própria sociedade como referência, né, e lê todas as outras sociedades a partir de suas próprias referências. Nós vamos voltar a esse assunto com mais detalhe a partir da leitura que o professor Roberto Namata faz sobre o evolucionismo, mas, por enquanto, eu acho que, né, esse conjunto aí de ideias e de conceitos, eu achei que ficou relativamente bem fixado, pelo menos foi o que eu percebi, não é, pelos fechamentos. Bom, mas a segunda escola pré-antropológica, digamos, aliás, aí já é antropológica, já pode considerar, gente, algumas pessoas erraram isso também, tá certo? A gente já pode considerar como escolas da antropologia, o evolucionismo, o difusionismo, e aí vem as outras escolas depois, tá certo? Mas digamos que tanto o evolucionismo como o difusionismo seriam parte de uma antiga antropologia, né, sem querer ser evolucionista. Né?
Mas, enfim, uma antropologia, principalmente em um determinado momento, tá certo? Em que as evidências empíricas não eram suficientemente abundantes, né, para o tipo de operação teórico-metodológica que esses autores faziam, principalmente a busca de leis gerais, né, como é o perfil, né, das ciências naturais que vai ver na próxima aula. Então, essa busca de leis gerais, tá certo? Não tinha evidências tanto arqueológicas como etnográficas. O que é uma evidência etnográfica? É aquela evidência que você vai absorver do trabalho de campo, ou seja, a partir da observação da sociedade in loco. Isso é uma característica fundamental que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o difusionismo, né, que também eu acho que ficou relativamente bem fixado, o difusionismo, não é? E ele diz o seguinte, começa dizendo o seguinte: observando que era muito improvável que todas as sociedades existentes tenham... Só um minutinho aqui, chegou alguém na aula aí, deixa eu autorizar aqui. Então, voltando. Difusionismo. Observando que era muito improvável que todas as sociedades existentes tenham se desenvolvido ou estivessem em processo de desenvolvimento, independentemente, através da mesma série de estágios, ou seja, o pressuposto básico dos evolucionistas, os difusionistas afirmavam que a mudança cultural e o progresso, eles mantinham essa ideia de progresso, tá certo? Eram devidos, sobretudo, ao empréstimo, ou à difusão cultural. Ou seja, não é, você teria a cultura sendo difundida a partir de determinados centros de difusão, certo? Bom, isso sempre considerando a coisa do progresso. Por quê? Porque o progresso, naquele momento ali, eu vou dar um rápido parêntese para vocês aqui agora, né, final do século XIX, né, do meio para o fim do século XIX, você tinha a sociedade ocidental, né, tinha passado pela sua, digamos assim, uma das revoluções mais importantes, não a mais importante da modernidade, né, que foi a Revolução Industrial. Então, a partir, né, de um determinado momento, a sociedade ocidental tem uma evolução muito importante em termos tecnológicos, que apontava para um certo progresso. Claro, né, se você, você tinha que fazer uma viagem antes de inventarem a máquina a vapor, o Watman inventar a máquina a vapor. Então, o que acontecia? Você ia a cavalo, demorava muito, muito confortável. E, a partir daquele momento, você tinha uma locomotiva, né, que você se deslocava de um lugar para outro de uma maneira muito mais rápida, mais confortável. Era um progresso. Por que não dizer? Né? Então, a partir dessa ideia do industrialismo, tinha como um sentimento geral na sociedade, até hoje a gente tem esse sentimento. A sociedade progride. A antropologia vai dizer que progride em algumas coisas, mas nem tudo. Né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês aí, né? Ela progride em termos materiais, a sociedade ocidental progride em termos materiais, eu estou falando da tecnologia, mas, por exemplo, ela não progride, né, em termos ecológicos, pelo contrário. Se a gente olhar, né, o preço que se paga para esse progresso tecnológico, né, é uma grande mudança climática que tem acarretado consequências bastante funestas, né, para a humanidade como um todo. A gente pode pensar também a questão da desigualdade. Ora, aí a gente vai pensar no evolucionismo marxista, por exemplo. Né? Então, essa ideia de progresso, Marx também admite essa ideia de progresso, que é um homem do seu tempo, mas não de uma maneira tão rude como os evolucionistas. O progresso para Marx é quando a desigualdade deixar de ser uma característica da sociedade moderna. Ou seja, e o que a gente está vendo é justamente o contrário.
A partir do processo de desenvolvimento do capitalismo, o que nós vimos claramente é um processo também crescente de concentração de renda, né, e de diferenciação social muito, muito profunda. Né? Então, cada dia, pouco sem muito e muito sem pouco. Então, hoje, por exemplo, você pega o relatório da Oxfam, que todo ano, né, ela produz um relatório sobre a desigualdade no mundo, tá certo? Baseado em dados absolutamente objetivos de bancos e de agências governamentais, etc., mostra que seis indivíduos no mundo têm a mesma riqueza do que metade da população mundial, ou seja, 3 bilhões e quase 4 bilhões de pessoas. Né? Então, a gente tem que relativizar essa ideia de progresso. De toda sorte, né, o difusionismo evidenciava essa questão, não é, do empréstimo, né? Ou seja, a difusão cultural. Então, bom, já disse, né, são dois pressupostos. Professor. Oi. Com licença, porque seu áudio está cortando um pouco aqui. Está cortando para todo mundo? Para mim também, professor. Às vezes tem umas palavras que eu não entendo. Tá muito ruim o áudio aqui. Melhorou agora ou não? Tá melhor. Melhorou. Não sei tá quando melhor. o senhor for falando. Porque tem hora que fica cortando. A gente escuta, tá alta, depois vai como se estivesse diminuindo, fica ruim. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Tem sido isso, está dando interferência. Pode me interromper se não estiver legal, tá certo? Mas agora melhorou. Melhorou. Não foi ventilador. Então, bom, pressuposto. Oi? Obrigada. É isso. Bom, então, dois pressupostos, tá certo, importantes do difusionismo, ou seja, que a sociedade progride da selvageria para a civilização, isso é igual aos evolucionistas, mas o que é diferente de uma para a outra? Né? É que, em vez dos evolucionistas pensarem, né, em mudanças, digamos assim, meio inefáveis, ou seja, você não pode demonstrar como é que essa mudança era produzida, como é que se evoluía de uma forma para outra. Bom, beleza, evolui da selvageria para a barbárie a partir da cerâmica, sim, mas como é isso? Em todo lugar isso aconteceu? Já mostrou que não. Então, já mostrou que não, por quê? Porque tem sociedades que até hoje não têm cerâmica. Tem sociedades que vivem muito bem até hoje como caçadoras e coletoras. Então, essa coisa de você ter que necessariamente passar por todos os estágios já caiu por terra. Então, como é que foi a solução, digamos assim, teórico-metodológica do difusionismo? Não, os itens da cultura são transmitidos de uma sociedade para outra. É importante dizer, minha gente, que isso é uma verdade. Né? A difusão cultural é um fato. Ou seja, as sociedades, elas entram em contato umas com as outras, tá certo? E essa coisa do compartilhamento, né, de itens culturais é uma evidência. Agora, não como eles pensaram. Professor, oi. No caso desse difusionismo, a evolução da sociedade é? Sim, eles tinham essa ideia da evolução, ou seja, a sociedade progride da selvageria à civilização, tá certo? Uhum. Entretanto, ao contrário a diferença deles em relação ao evolucionismo, tá certo? É que você não tinha essa coisa meio inefável, tá certo? Ou seja, essa coisa que você não consegue demonstrar, tá? Que é como é que você passa de uma fase para outra. Então, os difusionistas resolveram isso, dizendo, por intermédio do empréstimo cultural. Eles também, mais ou menos, né, consideravam, né, que todas as sociedades, tá certo? Elas como eu diria, elas mas não por um moto próprio, a partir de um empréstimo de itens culturais de uma sociedade para outra. Tá claro? Tá. É como aquela parte no texto que fala que uma sociedade, ela evolui de certa forma, mas igual com algumas coisas de outras sociedades.
Isso, a ideia é essa, por empréstimo, tá certo? Aham. Então, vamos lá. Né? Professor, desculpa. Oi. O que nós diríamos de hoje da Coreia do Norte? Sim, e tem a Coreia do Norte. Porque pouco a gente sabe, né? É muito fechada. Inclusive, essa coisa agora do coronavírus, essa coisa toda, o que a gente diria dessa sociedade? É uma sociedade fechada, autocontida, por questões políticas, tá certo? Então, é uma sociedade que se fechou em si por questões políticas. Agora ela participa da globalização, tá certo? Né? Menos do que as outras, evidentemente. Mas o pessoal lá tem computador, o pessoal lá anda de carro, enfim, você tem ali lembrar, né, que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, em termos de cultura, é a mesma coisa. A divisão ali existe por uma divisão puramente política. Eles falam a mesma língua, acreditam nos mesmos deuses, ou não, né? Porque lá o regime é comunista, então não se permite se acredite em Deus. Né? Quer dizer, enfim, de toda sorte, tá certo? É um regime fechado. Entretanto, ele não é totalmente imune à difusão cultural. Por quê? Porque também ele é fechado faz muito tempo. Você tem toda uma sociedade que é milenar, é muito antiga, tem todo um processo, tá certo, de construção cultural com, evidentemente, contato. E mesmo hoje, né, eu não sei como é que é a internet lá na Coreia, não sei se tem programas que tem aqui, eu presumo que não, mas, de toda maneira, ela compartilha com a sociedade ocidental, digamos assim, em linhas gerais, muitos itens culturais, né? Certo? Mas ela é fechada por uma questão essencialmente política, certo? Bom, mas enfim. Professor, Oi. o senhor podia explicar de novo a parte da sobrevivência? A parte da sobrevivência, vamos deixar para quando a gente for estudar o professor Roberto da Mata, ele vai trabalhar essa questão da sobrevivência. A gente já está no difusionismo agora, eu já fiz a revisão ali na hora, era para vocês terem perguntado ali na hora. Então, vamos deixar que a gente vai voltar a esse tema, tá legal? Não se preocupe. Tá certo. Agora, estou difusionismo, para voltar na coisa da sobrevivência agora, tem que mudar de mapa mental aqui, é um pouco difícil. Tá certo? Então, não se preocupe não, que a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Bom, então diz o Pitt, né, o problema das visões evolucionistas e difusionistas era seus defensores terem ido muito além das evidências. Isto é, ambas as abordagens são fortemente conjecturais. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para vocês numa prova, dizendo o seguinte: o que o difusionismo e o evolucionismo têm em comum e têm de diferente? Certo? São duas características comuns aqui, né? A sociedade progride, tem um progresso. Os dois têm o progresso da sociedade como um pressuposto, são conjecturais, são, né, metodologicamente falando, abordagens fortemente conjecturais. Por quê? As elaborações teóricas deles não têm muita relação com os fatos objetivos. O que é diferente? Uma considera que existe um processo evolutivo, que é um caminho comum para todas as sociedades, e uma vão passar de uma fase para outra, sabe-se lá como. Já o difusionismo, ele avança um pouquinho nisso, embora de maneira incorreta, dizendo que a difusão explica, né, a evolução. Certo? Bom, então, tanto uns quanto outros, né, tanto o que a gente considera tanto os evolucionistas quanto os difusionistas como cientistas sociais. Primeiro, por conta de três razões. Primeiro, tanto uns quanto os outros se interessavam pelas instituições sociais e suas inter-relações. Então, o objeto do cientista social são as instituições sociais e as relações sociais envolvidas nisso. Por exemplo, a economia é uma instituição social com várias inter-relações. Por exemplo, relações de patrão e trabalhador na nossa sociedade. Por exemplo, numa sociedade camponesa,
né, são relações familiares. Então, você tem ali a economia, é uma instituição social, a religião é uma instituição social, a política é uma instituição social, o parentesco, a família, são instituições sociais. Então, é isso o nosso objeto. Né? Então, a ideologia é uma instituição social, certo? Porque está instituída na sociedade enquanto uma estrutura que a gente muito não vê, né? Você já viu a ideologia andando por aí? Não, não viu. Né? Mas, quando eu vejo, né, uma inter-relação entre duas pessoas, tá certo? Um negro e um branco, né? E o branco chama aquele negro de macaco, eu estou, a partir de uma inter-relação, eu estou observando que aquele sujeito ele é racista. Existe uma evidência etnográfica, eu estou vendo. Como a gente vê que isso se repete muito nessa sociedade, a gente pode dizer que uma instituição social da sociedade moderna é o racismo, certo? É uma instituição social, enquanto ideologia. Claro que aí a gente vai mostrar para vocês, né, várias variações disso, vários tipos de instituições sociais. Né? A igreja é uma instituição social, a religião é uma instituição social. Vou estar preocupado com isso. Em segundo lugar, preocupavam-se com a descoberta e o registro de regularidade do comportamento humano. Isso é fundamental, minha gente. É isso que eu falei para vocês do exemplo do racismo. É isso, existe uma regularidade nesse comportamento, embora de todas as pessoas, não. Você já tem dentro da sociedade, né, grupos de pessoas que relativizam isso. Mas eu posso dizer que a sociedade brasileira, né, é majoritariamente racista, é majoritariamente machista. Não é? Por quê? Porque são comportamentos que a gente percebe que se repetem, né? São regularidades. Então, como é que eu posso dizer que a sociedade é machista? Eu já disse aqui para vocês. Através, por exemplo, do feminicídio. É uma evidência. Né, através da agressão contra as mulheres, é outra evidência. Através, por exemplo, isso se repete, através do salário mais baixo que as mulheres recebem. Isso se repete, então existe uma regularidade. E, finalmente, o método da abordagem comparativa. Então, para eu entender uma instituição social, eu tenho que comparar com outra. Né? Não da maneira, digamos assim, hierárquica que os evolucionistas e os difusionistas se colocavam, né? Dizendo que uma é melhor ou até pior, dizendo que uma é mais desenvolvida ou é menos desenvolvida. Né? Uma é selvagem, a outra é civilizada. Não, mas a gente tem que tentar comparar, e aí a gente vai ter vários exemplos durante essa disciplina para vocês perceberem como é que a gente faz essa comparação de uma maneira relativizadora. Então, por exemplo, né, mesmo na questão do racismo, você tem racismo no Brasil e você tem racismo nos Estados Unidos, tá certo? Bom, entretanto, existem diferenças. Houve um antropólogo importante, não é, que classificou de duas formas. No Brasil, nós temos um preconceito racial de marca, ou seja, se a pessoa parece negra, né, ela é discriminada. Por isso que tem dentro do Brasil a ideologia do branqueamento, certo? Isso como uma coisa, né, que a sociologia propõe estudar. Nos Estados Unidos, não. É um preconceito racial de origem. Agora já isso diminuiu um pouco, mas assim, quanto do sangue daquela pessoa tem sangue negro? Quer dizer, se você tivesse antepassados negros, embora você pudesse parecer branco, você era considerado negro. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, seria considerado negro. Por quê? Porque a minha bisavó era negra, tá certo? A mãe de minha avó materna era negra, tá certo? Então, veja bem, então eu teria um quarto do meu sangue negro, seria considerado negro. Então, são coisas diferentes entre uma sociedade e outra, não é? Que mostram que essas regularidades também têm peculiaridades. Então, o racismo é o mesmo. O que é racismo? É você discriminar o outro pela sua cor. Mas no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, você tem lá
né, um segregacionismo que não tem no Brasil. A sociedade é segregada, inclusive até a década de 60, 70, né? Martin Luther King tinha lá o bebedouro para negro, o bebedouro para branco. Tinha o ônibus para negro, o ônibus para branco. Lá na África do Sul, até a década de 80 do nosso século, né? Na sociedade brasileira não tem isso, mas existe um ditado, né? O negro sabe o seu lugar, ou seja, é diferente, né? É diferente que os dois são terríveis. Um é mais objetivo, digamos assim. Não, você é negro, você está fora da sociedade. O outro é mais enganador. Não, aqui no Brasil todo mundo, né, é junto, existe a coletividade, essa coisa toda. Então é importante, minha gente, vocês fixarem essas 3 características importantes, porque a partir delas, porque isso explica, né, por que a gente considera tanto o evolucionismo como o difusionismo já parte da ciência social. Bom, antes de chegar nisso aqui, vocês viram, né, que um dos exageros maiores foi tentar dizer que tudo viria do Egito. Né? Perry lá e Anderson, né? Quer dizer, não, eles tentavam mostrar, né, por exemplo, as pirâmides. Tá bom? Então tem pirâmide no Egito, tem pirâmide também aqui entre os incas. Então eles vão tentar ver como é que essa coisa da pirâmide, tá certo, teria sido passado de sociedade para sociedade, dos egípcios até os incas, tá certo? Como é que um arco e flecha, alguém inventou arco e flecha uma vez na vida, e todo arco e flecha, ninguém poderia ter inventado isso novamente. Então, como é que eles iam procurando, né, o caminho disso? O arco e flecha, o mais antigo arco e flecha que foi descoberto, não sei quantos mil anos atrás. Então, todos os arcos e flechas sairiam daquela invenção. Isso é um absurdo. Existem invenções concomitantes, a gente vai ver. E aí, o exemplo que eu vou dar é exatamente o exemplo da Revolução Agrícola Neolítica, certo? O que é a Revolução Agrícola Neolítica? A agricultura é uma invenção, a agricultura é uma instituição social, uma invenção. Os homens inventaram a agricultura. Então, eles inventaram a agricultura, tá certo? Mas será que inventaram... O que os difusionistas diriam? Não, é o seguinte, então, a agricultura, o lugar mais antigo que a agricultura foi inventada é aqui no Oriente Médio, no atual Iraque, tá certo? Na chamada Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, o que teria acontecido? Né? Há mais ou menos 10 mil anos atrás, está aqui, Centro Médio Oriental. O que aconteceu? A agricultura foi inventada aqui e se espalhou pelo mundo inteiro. Bom, na verdade, quando a gente vai estudar, esse mapa aqui para mostrar para vocês, sim, ela se difunde. Então, por exemplo, né, essa linha escura aqui, sem ser pontilhada, mostra como a agricultura inventada aqui no Oriente Médio, ela se difundiu para a Europa, tá certo? Para a África e para a Ásia. Essa linhazinha pontilhada aqui, essa e essa, quanto tempo isso demorou, né? Então é o seguinte, 10 mil anos, tá certo? Bom, depois de 3 mil anos, você já tinha agricultura aqui no norte da África, tá certo? Lá há 7 mil anos atrás, ali no Egito, tá certo? Em partes aqui da Ásia, né? Bom, depois, há 5 mil anos, já tem esse ciclo aqui mais ampliado, 7 mil anos já estava aqui. Bom, beleza. Agora, quando a gente olha para cá, tá? Aqui, para Centro-América, aqui também foi inventada a agricultura há mais ou menos 10 mil anos atrás, no México. Tá certo? Agora, não tem nenhuma evidência, tá certo, que essa coisa aqui, que foi há 10 mil anos atrás, tenha vindo para a América de qualquer outra maneira. Tá
tá certo? Até porque foi criado mais ou menos na mesma época, tá certo? Depois da era glacial, ou seja, não existia contato entre esse centro aqui e esse aqui. E assim também na China. Quer dizer, foi criado aqui na China há mais ou menos 8.500 anos atrás, de uma forma diferente. Quais são as evidências para a gente dizer que não houve, tá certo, essa difusão? Primeiro porque, né, você tem aqui, por exemplo, aqui, tá, no Oriente Médio, tá bom? A agricultura aqui, mais ou menos há 10 mil anos atrás, o que eles plantavam lá? Trigo, aveia, ervilha, linho, arroz, lentilha. Domesticavam a cabra, o carneiro, o porco, o burro. Tá certo? Então, esse é o modelo da agricultura inventada aqui, né, no Oriente Médio. Bom, e aqui na América, mais ou menos na mesma época, né, 9, 10 mil anos atrás, já são produtos totalmente diferentes. Algodão de fibra longa, ao invés do linho, por exemplo, né, pimentão, batata doce, ananás ou abacaxi, né, mamão, mandioca. Né, são produtos totalmente diferentes, tá certo? Que são desenvolvidos aqui. Quando você vai aqui para a China, né, são outros produtos, né, o milheto, o arroz também, né, o repolho, o rami, aí galinha, porco e boi. Tá certo? Então, veja, né, aqui, quando você vem aqui também, 10 mil anos atrás, tá certo? Você tem outros produtos, né, fava, o taro, o inhame, etc. Então, o que ocorre, né? Quer dizer, que a agricultura não foi inventada em um lugar aqui, e antes do Egito. Né? O Egito é 5 mil anos atrás, então a agricultura do Egito já não dá para o Perry e o Anderson lá para você acreditar. Por quê? Porque ela foi criada no Oriente Médio há 10 mil anos atrás, o Egito, a civilização egípcia, mais ou menos 5 mil anos atrás, 4 mil. Então, o que acontece? Né? Você tem a invenção simultânea da agricultura, isso aqui tudo a partir de evidências arqueológicas, acontecendo várias vezes em diferentes lugares do mundo. Deu para entender isso aí, gente? Deu, professor. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês, e um exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, um exemplo mais próximo, a questão do avião. Quem inventou o avião? Quem inventou o avião, gente? Santos Dumont? Santos Dumont. Claro. Você pergunta isso para um americano, ele vai responder Santos Dumont? Ele vai responder quem? Os irmãos. Os irmãos Wright. Olha, na verdade foi o Santos Dumont porque os irmãos Wright, eles desenvolviam lá um avião, estavam tentando inventar uma forma de voar, do homem voar. Não existia, tá certo? Então, estava tentando isso lá, tentando isso em vários lugares. A gente vê aqueles filmes, né? O cara com a asa, pulava de um canto, se estabacava lá embaixo, enfim. Então, o que acontece? Enquanto Santos Dumont desenvolvia uma técnica diferente lá na França, os irmãos Wright estavam trabalhando nos Estados Unidos. Só que, por que a gente considera que o Santos Dumont inventou? Porque ele foi o único que o 14 bis saiu pela sua própria motor do chão para o céu. Os irmãos Wright, eles catapultavam o avião. Bom, de toda sorte, né, você tem uma invenção sendo, coincidentemente, desenvolvida. Então, assim, uma ferramenta, um arco e flecha, por que teve que inventar num canto do mundo? Ninguém mais poderia ter tido essa ideia. Pelo contrário, o que se coloca hoje enquanto, né, uma característica aí, é isso, são invenções simultâneas, o que, né, vem abaixo a questão aí do difusionismo. Bom, mas vamos lá. Beleza, eu posso cobrar isso, provavelmente vou cobrar para vocês me explicarem
numa prova isso aí, né? Por que eu posso dizer que a Revolução Agrícola Neolítica ela contradiz e refuta o difusionismo? Está bem entendido isso aí. Bom, mas nós... Esquece essa parte de baixo aqui, gente, que depois eu corrijo aqui. Né? Mas a gente pode chamar de antropologia moderna, certo? Estrito senso, a partir de duas escolas do pensamento sociológico ou antropológico, posteriores tanto ao difusionismo quanto ao evolucionismo. A primeira delas, a antropologia social britânica. Então, no início do século XX, começou a se desenvolver uma preocupação científica com a realização sistemática de estudos de campo de comunidades humanas, anteriormente só conhecidas por segunda mão, né? Como a gente viu. Então, os precursores do trabalho de campo, precursores, tá? Morgan, lembrem-se que Morgan era evolucionista, mas fez trabalho de campo entre os iroqueses em 1850, né? Então, mas foi um trabalho de campo, digamos assim, circunstancial, tá? Boas fez trabalho de campo sobre os esquimós, foi lá, né, estudar os esquimós em 1880, mas nem Morgan nem Boas sistematizaram a metodologia do trabalho de campo, o que vai ser feito a partir, não é, do professor Radon, inglês, tá certo? Com uma expedição que ele faz na Melanésia, já no final do século XIX, 1898. Tá? Bom, e é ele que vai orientar os primeiros trabalhos de campo sistemáticos em antropologia, que é o trabalho de campo do Radcliffe Brown nas Ilhas Andaman, os andamaneses, entre 1906 e 1908, mas principalmente Malinowski. Incrível, como nenhum de vocês, ninguém citou Malinowski no fichamento. Malinowski é o autor que inventou o trabalho de campo, o método etnográfico, a partir de seu trabalho de campo nas Ilhas Trobriand, né, em duas expedições, né, uma de 2 anos, entre 1915 e 1916, e a outra entre 1917 e 1918. E é ele, né, que sistematiza o método etnográfico. Então, foi realmente com essa mudança de interesses, presta atenção nisso, isso é muito importante, tá certo? Da reconstrução de sociedades passadas para a investigação das contemporâneas, por isso eu não disse que tem sociedade primitiva, todas são contemporâneas, e começou a antropologia social moderna, com 2 axiomas. O que são axiomas? São pressupostos, tá certo? A primeira, as instituições sociais devem ser entendidas em seu contexto. O exemplo que eu dei do racismo, tá? Então, por exemplo, o contexto do racismo no Brasil é diferente do contexto do racismo nos Estados Unidos. Então, o que pode parecer uma democracia racial, porque houve essa história, a gente vai ler um texto do Roberto da Mata sobre isso. O Brasil é uma democracia racial, olha aí, não tem segregação, não sei o quê. Bom, quando a gente vai ver o contexto, a gente percebe, né, no contexto da sociedade brasileira, né, que é uma sociedade que evita o conflito aberto, é a sociedade do jeitinho, é a sociedade do jogo de cintura. Então, essa coisa do racismo, ela fica, digamos assim, ocultada, né, por uma teia de outras relações sociais que escondem a verdade que é o racismo. Como a sociedade não tem segregação, como assim? Quando a gente olha a favela, não fala, proibido, só que só mora negro, mas você vai ver a população de uma favela, ela é majoritariamente negra. Você vai ver uma população de um condomínio fechado no Brasil, ele é majoritariamente branco. Nossa, é raro ver um negro morando dentro de um condomínio fechado. Aqui, aí como é que chama? Alphaville, em Campina Grande, faz lá
um censo, vai de casa em casa, vê quantos negros tem lá. Agora, vai aqui no Pedregal, aqui vizinho da minha casa, eu moro com os professores, veja qual é a população de negros. Bom, então, são contextos, né, que demonstram claramente que no Brasil há racismo. Certo? Bom, e aquele método comparativo que eu falei lá para vocês, né, que tem a ver com a metodologia das ciências sociais, ele só é legítimo quando se compara totalidades sociais. Ou seja, uma sociedade em sua totalidade com outra sociedade em sua totalidade. O que os evolucionistas faziam, e a gente vai aprofundar isso mais, a gente vai ler sobre o evolucionismo com o professor Roberto da Mata, é que eles fragmentavam, né, as sociedades em procura de costumes que demonstrassem a tese deles da evolução. Então, por exemplo, essa questão de sociedades, né, matrilineares, por exemplo, né, você tira, né, a questão de que a herança nessa sociedade passa de mães para filhos, tá certo? Dentro de uma totalidade em que aquilo faz sentido, tá certo? Então, é a mesma coisa, minha gente. Por exemplo, né, quando você está fazendo uma entrevista para um jornal, uma entrevista para um jornal e tal, você falando uma série de coisas, aí vai o jornalista lá e pinça, certo? Um pedaço do que você falou e fala, Márcio Canelo falou isso. Assim, aí eu vou dizer, não, peraí, eu falei isso dentro de um contexto. Tem que ver tudo, não adianta você pensar uma frase minha lá. É muito o que faz hoje em dia esse negócio dessas fake news, gente. Essas coisas que se publicam hoje na internet, até uma frase solta de uma pessoa, bota lá e diz, Caetano Veloso é racista porque disse isso. Espera aí, pô. Ele disse isso dentro de qual contexto? Tá certo? Então, eu não vou comparar. Pensar uma frase do Caetano Veloso, você pode dizer que ele é direita, esquerda, racista ou não, é a favor disso, a favor daquilo. É uma simplificação horrorosa, quer dizer, né? Então, você tem que ver o que está dentro do contexto que ele diz e comparar o contexto que ele diz com outro contexto. Então, é isso. Então, por exemplo, esse método hoje, dessa direita fascista que está aí, é exatamente voltar lá para a época dos evolucionistas, porque eles são evolucionistas mesmo, para um tipo de operação feita no século XIX, certo? Já superado há muito tempo pela antropologia, ou seja, você fragmentar um discurso, porque as sociedades elas são discursivas, eu falo para eu falei para uma sociedade como um todo, não é? Fragmentar, pinçada ali de dentro, né, uma coisa e dizer que ela é verdade, quando em realidade você tem que comparar, né, aquele fragmento dentro do contexto em que ele ocorre. Deu para entender com esse exemplo, gente? Sim, professor, então a antropologia ela se foca realmente em comparar, tipo, em métodos comparativos. Você comparar, por exemplo, igual o exemplo que você deu da agricultura, e, tipo, teve agricultura no Oriente, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, também teve agricultura aqui. Então eles se focam em comparar para realmente mostrar que não tem essa ideia de uma sociedade mais evoluída que a outra ou são primitivas, elas são contemporâneas. Exatamente, cara. Certo? Exatamente. O que acontece é o seguinte, é essa comparação, tá certo? Às vezes, para a gente entender, gente, por exemplo, um costume exótico, a gente vai comparar com o nosso costume. Em geral, é isso que acontece. Tá certo? Né? Então, vou tentar buscar aqui um exemplo para dizer para vocês como é que seria isso. Vou tentar pescar um exemplo aqui, que eu não quero dar o exemplo do Malinowski, quando a gente foi estudar o Malinowski, que é um exemplo mais sofisticado, mas, enfim, a gente, para entender, é isso que eu estou dizendo, né? Para você entender como é que funciona o racismo no Brasil, aquele exemplo que eu dei, nós vamos comparar, por exemplo, com outras sociedades, como é que ele ocorre lá. Né? O racismo, ele parte de um preconceito. Então, tem um preconceito aqui, tem um preconceito lá. Mas como é que esse preconceito é colocado em prática no Brasil
e nos Estados Unidos, por exemplo? De forma diferente. Certo? Então, você tem, por exemplo, a alimentação. Vou dar um outro exemplo bom. Né? Então, por exemplo, né, essa até é uma anedota verdadeira. Então, estava um ocidental, tá bom? Um ocidental, estava num cemitério chinês. O cara estava lá, turista, olhando o cemitério e tal. Aliás, cemitério é um lugar muito bom para ir, muito bom. Não na nossa sociedade, interessante. O cemitério fala muito sobre a cultura. Então, o cara estava lá, o ocidental estava lá, e viu uma senhorinha, né, chinesinha lá, bem velhinha, com um potinho de arroz, né, e essa mulher, fazendo uma homenagem a um marido dela morto, sei lá, chega lá e bota aquele potinho, aquela tigelinha de arroz em cima do túmulo. Aí o ocidental, né, acha aquilo esquisitíssimo, e pergunta para ela, dona Fulaninha, a senhora acha que esse morto vai comer esse arroz? Aí ela responde para ele, claro que não, você acha que o seu morto vai cheirar as flores que você coloca no túmulo? Não, não é essa a questão, aqui é um símbolo. Então, o que importa ali não é o arroz ou a flor, é a relação entre o morto e o vivo, a homenagem que você vai fazer lá usando um símbolo importante da sua cultura. Então, o arroz é muito valorizado naquela cultura, então ele simboliza ali o quê? Uma homenagem que você vai fazer para o morto. Então, é mais ou menos isso. Então, eu vou comparar. Eu comparo. Então, aí está comparado, né? A oferenda que você faz, seja ela um alimento ou uma flor. Ou seja, a relação não é que vai comer ou não. A relação é a homenagem que você faz a partir, né, de um item importante da sua cultura. Tá legal? Então, esse é um exemplo. Viram outros, viu? Viram outros. Vai ter um muito instrutivo do Malinowski, quando a gente for estudar aí Malinowski ainda na disciplina. Bom, vamos lá. Então, essa é a antropologia social britânica, os principais autores, os axiomas, etc. Bom, paralelamente, né, se desenvolvia na França a chamada Escola Sociológica Francesa, que seria, né, uma outra fonte da antropologia social moderna. Né? Bom, então, diz a partir das pesquisas da antropologia social britânica, finalmente as sociedades primitivas tornaram-se reconhecidas por si mesmas. Isso é um preceito fundamental da antropologia. Entender o outro nos seus próprios termos. É isso, eu vou entender a chinesa colocando, homenageando seu mundo nos seus próprios termos. Eu vou comparar com a minha sociedade para mostrar que, digamos assim, a ação é muito semelhante. Né? Deste modo, pela primeira vez surgiu a questão: como podem ser entendidos esses sistemas sociais e culturais estranhos? Tá bom, você chega lá, percebe que eles são diferentes, mas como eles podem ser entendidos? Tá certo? E aí vem exatamente o pensamento sociológico francês, com a sua tradição analítica intelectualista, vai enfrentar esse desafio. A tradição analítica inglesa, ela é empiricista, ou seja, ela se volta para a empiria. Era muito importante para derrubar o evolucionismo, tá certo? Quer dizer, eu vou fazer o trabalho de campo, ter elementos empíricos objetivos para que eu possa entender aquela sociedade. Mas isso não é suficiente. Certo? Então, a tradição analítica intelectualista francesa, ela vem exatamente se conjugar, não são escolas que são, digamos assim, rivais, pelo contrário, são escolas que se conjugam, né, a partir de dois vetores epistemológicos, digamos assim, para formar a antropologia moderna. Então, em primeiro lugar, né, os franceses estavam mais preocupados com a natureza da sociedade e não com suas origens de desenvolvimento. Não importa se é primitivo, eu quero saber qual é a natureza da sociedade.
Por que ela é do jeito que ela é? Tá certo? Em segundo lugar, considerando as sociedades como sistemas, e não um agregado de indivíduos. Vocês estão estudando introdução à sociologia, não estão, gente? Sim, professor. Estamos. Quem é o professor ou professora? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Então, o professor Luiz Henrique vai mostrar para vocês exatamente, quando ele for mostrar para vocês, ensinar Durkheim, ler o que é fato social, não vai ter esse texto para ler lá, no Introdução à Sociologia? Ou não? Ele já deu a bibliografia para vocês? Ainda não, professor, ele só passou no texto. Vou dar spoiler aqui. Tá certo? Então é o seguinte, uma sociedade não é a soma de um monte de indivíduos, é mais do que isso. Né? A sociedade ela é um sistema de relações sociais. Ou seja, né, você tem aí uma articulação entre as partes da sociedade. Tá certo? Não é? Então, uma mudança numa parte do sistema acarreta mudança em todas as outras. Né? As sociedades, elas são sistemas. Então, por exemplo, né, são sistemas, sobretudo, simbólicos. Então, como é que... Aí, uma coisa interessante sempre, gente, quando a gente fala essas coisas sociais, é muito abstrato. Como é que esse negócio de sistema? Lembra na língua. A língua portuguesa. Tá certo? A língua, né, ela não é simplesmente a soma de milhões de palavras, tá certo? Mas ela vai ter sentido pela relação de uma palavra com as outras. Daí vem o sentido de um texto que você lê, tá certo? A relação daquela palavra com aquela outra, que vai formar uma frase, essa frase, né, um conjunto de frases vai formar um período, um conjunto de períodos vai formar um texto. Então, é um sistema relacionado. Isso também é como, né, a antropologia social francesa pensa a sociedade. Então, por exemplo, né, não é só a antropologia, não é só a escola sociológica francesa, ela é estruturalista, assim como é estruturalista o marxismo. O que o Marx vai dizer? Gente, a sociedade, tá certo? Ela é estruturada em classes. É um sistema de classes. Isso a gente tem clareza. Né? Então, a sociedade, para Marx, né, tem duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado, na sociedade, digamos assim, capitalista. Tá certo? Na sociedade feudal, você tinha o servo e o senhor. Então, ele vai mostrar, isso é um sistema. Né? Então, a sociedade, sob esse ponto de vista das classes, ela é estruturada num sistema de classes. E você só vai entender essa sociedade entendendo a relação entre essas classes. Tá bom? Bom, em terceiro lugar, a busca do significado dos comportamentos, como se a cultura fosse uma linguagem, já dei esse exemplo agora aqui, inclusive a coisa do racismo é muito dentro disso, existe uma linguagem. Então, eu vou olhar o comportamento, né, das pessoas como se a cultura fosse uma linguagem, um sistema, tá bom? E, mais uma vez, usando o método comparativo de totalidades sociais. Então, veja, tem essa formulação aí. Os costumes e instituições sociais das comunidades humanas são, de algum modo, interligados, de maneiras que mudanças numa parte do sistema podem levar a mudanças em outras partes. Certo? Ou seja, né, é o tal negócio. Então, por exemplo, dando o exemplo do potlatch aqui, mas nem vou dar esse exemplo. Eu vou dar o exemplo, tá certo, do machismo, que eu já comecei a falar aqui, certo? Bom, então, quando a gente olha, né, você tem uma sociedade machista, tá certo? Né, que a submissão da mulher é uma marca dessa sociedade, tá bom? Bom, mas chegou um determinado momento, as mulheres começaram a se organizar, tá certo? E disseram o seguinte, não, peraí, sabe, vamos começar aí as sufragistas lá na Inglaterra. No fim do século XIX, as mulheres têm uma democracia, né, que surgiu,
né, em 1789 na França, mas as mulheres não votam. Como assim? Tá certo? Faz 200 anos que esse negócio existe, ou mais de 100 anos que esse negócio existe, as mulheres não votam. Tá certo? Então, elas se organizaram enquanto forças sociais, foram para a rua defender o voto feminino. Tá certo? Bom, o que acontece a partir daí? Tá? Uma luta muito grande, muitas derrotas, mas chega um determinado momento que não tem jeito. A lei muda e as mulheres passam a poder votar. Bom, isso aí vai acarretar mudanças na sociedade como um todo. Por quê? Começou com o voto, depois vem uma reivindicação em relação a categorias profissionais. Por que as mulheres, não é, elas podem, já que elas podem votar, elas podem trabalhar em qualquer coisa? Tá certo? Então, por que as mulheres não podem ser militares, por exemplo? Tá certo? Então, você veja, né? Mudou uma questão e começa a mudar a sociedade, como ela é um sistema, a posição da mulher na sociedade, ela vai mudar com o tempo, né? De uma maneira muito concreta, a partir de uma mudança desencadeada por um processo, tá certo, de ação social organizada das mulheres, né, ao ponto, né, de que hoje você tem, né, toda, né, uma elaboração disso bastante sofisticada, tá certo, que a questão de gênero se tornou, evidentemente, um objeto importante da ciência social moderna, né? Esse processo de mudança desencadeou tantas transformações na relação entre homens e mulheres na sociedade, que ela é hoje um objeto, né, da própria ciência social. Os principais autores, Émile Durkheim e Marcel Mauss. Tio e sobrinho. Durkheim era tio de Marcel Mauss. Certo? Depois, evidentemente, né, vem o Lévi-Strauss, que já não é mais a escola sociológica francesa. Tá? É um autor que surge aí na década de 40, muito importante, vai revolucionar a antropologia, mas isso aí já é mais para frente que vocês vão estudar. Mas quando eu falo em escola, quais são os autores da escola sociológica francesa? Durkheim e Mauss. Então, minha gente, antropologia social moderna, então, tá certo? Ela vai se tornar plenamente estabelecida a partir desses dois vetores. A tradição do inquérito, empírica e etnográfica da antropologia social anglo-saxã, ou seja, antropologia social desenvolvida na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, e o intelectualismo holístico da escola sociológica francesa. Então, são esses dois vetores epistemológicos que conformam a antropologia social moderna. Então, diz Pitt, os antropólogos sociais são sociólogos, é verdade, uma vez que estão interessados nos diferentes tipos de relações sociais que encontram nas sociedades que estudam. E, como sociólogos, consideram estas relações mais ou menos independentemente dos indivíduos que dela participam. Tá? Eu não ESC aqui para olhar para vocês e tentar explicar isso olhando para vocês. Então, o que acontece? A gente vai tentar ir para além do indivíduo. É claro que depois, vocês vão... Isso aí é uma primeira distinção, tá, gente? Depois vocês vão ver que tem teoria chamada teoria do individualismo metodológico, mas não importa nesse momento. Não importa nesse momento. Então, eu dou o exemplo do suicídio. Existe coisa mais individual do que um suicídio, minha gente? Não existe. Então, o suicídio, o cara vai lá e se suicida. Aí, Durkheim, Émile Durkheim, vai estudar o suicídio enquanto uma instituição social. Até porque, né, você já viu alguma vaca se suicidar? Algum cachorro se suicidar? Algum gato? Não. Isso. Só quem se suicida são seres humanos, infelizmente. Né? Então, por que isso acontece? Então, o suicídio é uma coisa cultural, não é uma coisa individual. Então, o Durkheim fala o seguinte, começa a estudar, escreve um livro chamado O Suicídio,
Eu espero que vocês leiam parte dele, quando vocês vão fazer Teoria Sociológica 1, vão ler lá, parte desse livro. Ele diz, olha, bicho, é o seguinte, existem 3 tipos de suicídio. 3 tipos. O suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Todo suicídio individual, e eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles, ele vai se enquadrar em um desses 3 tipos. Então, qual é o suicídio egoísta? O suicídio egoísta, ele é aquele suicídio do cara que foi traído. Né? Pô, foi traído, pô, o mundo se acabou para mim, mete uma bala na cabeça. É egoísta, ele só está pensando nele mesmo. Às vezes ele tem filho, filha, né? Você tem lá um monte de gente, ele não está nem aí, ele mete uma bala na cabeça. Ou então, é aquele industrial, aquele cara rico, que perdeu tudo. Tá certo? O cara é rico, né? Pô, o cara é milionário. Na minha família tem um caso desse. Tá certo? O cara é milionário, aí entra em falência, ele não consegue mais admitir aquilo, mata a mulher, mata os filhos, mete o tiro na cabeça. Então, é o suicídio egoísta. Suicídio altruísta. Alguém sabe o que poderia ser um suicídio altruísta? Seria o relacionado a problemas psicológicos? Não. É altruísta, gente. É o kamikaze. Vocês lembram? Quem já estudou a Segunda Guerra Mundial? Então é o seguinte, pô, o Japão já estava perdendo tudo, não tem mais jeito, tá certo? E aí, e os kamikazes, né, cara? O cara estava dentro do avião e falava, bicho, você não vai jogar uma bomba no porta-avião americano, não. Você vai se jogar com um avião. Ou seja, ele se suicida por um bem comum. Tem outro exemplo mais recente disso, minha gente? Os homem-bombas. Exatamente. Os homens ou mulheres bomba. Né? Quer dizer, ele vai se suicidar por uma causa. Ele não vai se suicidar porque ele está achando que o mundo tem lugar mais para ele, que ele perdeu alguma coisa que sem aquilo ele não vive. Tá certo? Ele vai se suicidar por uma causa. Então, o revolucionário, por exemplo, ele é um suicida, ele é altruísta. Porque hoje em dia todo mundo quer ser revolucionário. Ah, eu sou revolucionário. Pô, beleza, você é revolucionário? Massa, também sou. Você está disposto a matar, a morrer, a ser torturado, a ser preso pela causa? Porra, se for, bicho, tu é revolucionário. Se não for, também não. Certo? Enfim, toda sorte, o altruísta. E o anômico? Qual é o suicídio anômico? É aquele suicídio do sujeito que encontra mais lugar dele na sociedade. Por exemplo, perdão, é anômico ou anônimo? Anômico. De anomia. Esse é um conceito de Durkheim, anomia. Ou seja, a sociedade ela entra num processo de desagregação, tá certo? E o sujeito ele não encontra o indivíduo, ele não encontra mais as referências sociais. Então, por exemplo, gente, é o tipo do suicídio do negro escravo. É a história do banzo, é um tipo de suicídio. O cara perde a vontade de viver, porque ele não encontra mais lugar naquela sociedade. Tá certo? Ou então, né, as taxas de suicídio na época do Natal aumentam muito. Por quê? Exatamente por isso, pela anomia, o sujeito está sozinho ali. Tá? Então, ele não tá se suicidando porque ele perdeu alguma coisa que define a vida dele, nem porque ele está defendendo uma causa, mas simplesmente porque ele não encontra mais o lugar dele na sociedade. É a anomia. Está sozinho, está todo mundo em casa festejando, tá certo? E aquela pessoa não tem casa para festejar, não tem sociabilidade, então ele se suicida. Então, pronto. Professor, Sabe? Aí, você pode fazer um exercício que não agora. professor, Tenta achar um suicídio que não se enquadre em um desses 3 tipos. Não tem. Não tem. professor, Bom, oi. o suicídio dos negros que se jogavam no mar da travessia da África para o Brasil, da África para a América, eles se enquadram em qual dos 3?
Anômico. Por quê? Veja, Caio, ele foi tirado da sua própria sociedade. Né? Então, não tem mais sociedade, tá certo? Então, ele perde as referências e perde a vontade de viver por isso. Né? Então, por exemplo, o alcoolismo em muitas sociedades indígenas, ele meio que cumpre esse papel. Né? Você tem uma sociedade indígena, tá bom? Que, pô, o cara tinha lá, a terra foi Deus que deu para ele, tá entendendo como é? E ele vivia muito bem ali. De repente, chega a sociedade capitalista e diz, não, tá tudo errado, não é isso. Tá certo? Você tem que trabalhar para mim, a sua terra já vai ficar você dentro de um parque e tal. Então, a pessoa entra num processo, né, de não confiar mais na sua própria cultura, tá certo? Essa cultura está tão esgarçada, tá certo, que ele não consegue mais viver ali, né? Pós-guerra é a mesma coisa, né? Então, é um pouco isso. Não se preocupem em entender esse conceito. Se vocês forem ler o Suicídio, se quiserem ler logo, vocês têm à disposição aí, tá certo? Vocês podem tentar entender. Mas façam um exercício, a gente pode até retornar na aula que vem, tarefinhas, quem quiser, obrigatório. Vou tentar achar um suicídio que se enquadre em um desses 3 tipos, tá certo? E aí a gente pode ver a partir disso, tá bom? Homens-bomba, Max, é altruísta. Ele se suicida por uma causa, tá certo? Né? Ele se suicida por uma causa. Lá, o negócio das torres gêmeas lá, suicídio altruísta, né? Por quê? Porque ele, né, é uma tarefa que ele vai fazer, tá certo? Em relação a defender uma causa, tá bom? Pois bem, vamos voltar aqui a... Professor, só pode repetir, por favor, os coisas de suicídio? É altruísta, egoísta e qual outra? Altruísta e anômico. A-N-O-M-I-C-O. Anômico. Vem da palavra anomia. O conceito que foi inventado por Emílio Durkheim. Certo? Então, isso vai mostrar, então, né, que o Professor, Oi. o senhor pode repetir esse último, esse anômico, que eu não entendi muito bem? Posso. Um pouquinho. Deixa eu terminar aqui e a gente volta. Só para terminar. Tá? Então, veja, porque tem mais um exemplo aqui. As relações sociais que os antropólogos sociais estudam são aquelas que estão estandardizadas, institucionalizadas, instituição social, como eu falei para vocês. E, portanto, características da sociedade que estão sendo investigadas, ou seja, estuda relações sociais que são típicas. Então, por exemplo, esses 3 tipos de suicídio são, né, é o que a gente chama tipos ideais, são tipos, anônimos, não sei o quê, tá certo? Então, o racismo, ele também é típico de uma determinada sociedade. Mas não é só coisa negativa, não. Né? Então, por exemplo, as relações, as relações entre pai e filho, entre avô e neto. São relações diferentes, não são, minha gente? São diferentes. A relação que você tem com seu pai é diferente da relação que você tem com seu avô. Por quê? O avô é sempre... Né? Não diz que os avós estragam os netos, gente. Já ouviram essa coisa? Por quê? Porque os antropólogos explicam isso. Olha, as gerações alternadas, você tem relações jocosas. Por quê? Porque seu avô não precisa exercer autoridade sobre você. Quem exerce autoridade sobre você é seu pai, ele é o chato. Ele é o que manda fazer isso, manda, desmanda. Então, seu avô chega, né? Fez outra na sua casa, e aí ele faz a outra parte. Não, meu filho, fazer isso não. Enfim, então isso é típico. Em toda a sociedade existe algum tipo de relação dessa forma. Relações de autoridade, nem sempre com avô e neto. Isso pode variar de sociedade para sociedade. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei na aula passada, da questão do tio materno, nas sociedades matrilineares. Então, na sociedade matrilinear, o seu pai biológico, embora você saiba que ele seja o seu pai biológico, não exerce a autoridade sobre você. Quem vai exercer é o irmão da sua mãe. Então, a sociedade matrilinear, o poder está enfeixado na mão dos homens. Bom, então, nenhuma descrição de uma relação em termos humanos pode ser completa, a menos que se faça referência ao que ela
significa para as pessoas que a vivem. Isto é, suas ideias, valores, o universo simbólico da sociedade, ou seja, a sua cultura. Então, isso é fundamental. Quando eu falo aqui, quando ele diz aqui, tá certo? Né, que essa tradição do inquérito, junto com o intelectualismo, exatamente isso. Eu vou perguntar para a pessoa, vou observar o comportamento dela, e vou perguntar o que significa aquele comportamento, ou seja, a partir de um questionário, de uma entrevista, etc. Mas depois vou ter que desvendar isso aí, esse universo simbólico, ler como se ele fosse um texto, que é a cultura. A cultura é tipo um texto, vai ficar mais claro futuramente. Então, para concluir, na antropologia social moderna, a ênfase é da contextura, ou seja, do contexto da relação. É isso que a antropologia social moderna estuda, ou seja, as sociedades como se fossem textos, tá bom? Então, tem o contexto e quais são as relações. Né? Você está lendo, por exemplo, um romance, tá certo? E aí você tem exatamente essas duas coisas. Né? O que é um romance? Tá certo? É um contexto, tá certo? É um contexto em que tem várias relações ali. Estou lendo agora o Curtiço, que eu adoro ler, né? Muita coisa, do Alves de Azevedo, eu não li o Curtiço na adolescência. Li A Casa de Pensão. Aí, porra, achei aí num aplicativo desse o Curtiço, vou ler o Curtiço. Então é isso, você está lendo por várias pessoas se relacionando ali, entendeu? Você entendendo o contexto, você entendendo, eles são portugueses, junto com brasileiros, a questão do preconceito racial, está tudo ali dentro daquele livro. Então é isso, é essa ideia que a gente tem, tá certo? A gente entender as culturas, elas enquanto totalidades. Eu vou entender o Curtiço pelo Curtiço, claro, comparando, ele faz parte do quê? De qual estilo de época, não sei o quê, tudo isso, ele tem uma estrutura semelhante a Machado de Assis, por exemplo, então não sei o quê. Agora, eu vou entender ele dentro do que importa para mim, a história que ele conta. Não é isso? Eu vou ler um romance para quê? Para saber a história que ele conta. Eu vou